Fala galera, beleza? Vamos corrigir as questões da lista de teoria, tá? Então olha só, a questão fala o seguinte, ó. Assinale a alternativa incorreta. Letra A, é impossível separar os polos de um ímã natural. Tá certo, né? Porque um ímã natural é o que a gente chama de dipolo magnético, né? Ele sempre vai ter as duas polaridades, tá? É até conhecido como a lei da inseparabilidade dos polos de um ímã, né, dos polos magnéticos. A natureza de um ímã, ela vem de uma característica inerente ao movimento que você tem dos ímãs elementares, né, que são portadores de cargas pequenininhas, como por exemplo o elétron, né? O elétron ele faz um movimento, né, que aí um lado vai ter o aspecto de polo norte e o outro vai ter o aspecto de polo sul. Então, essa característica do campo magnético, ela surge, né, sempre junto do polo norte e o polo sul. Não tem como você separar uma da outra. Letra B. A imagem formada por reflexão em espelho plano é virtual, direita e igual ao objeto. Correto, né? A imagem formada no espelho plano, ela sempre é virtual, porque ela é formada como se aparecesse dentro do espelho, né? Dá a sensação de que é feita dentro do espelho. Ela é direita, porque ela não é de cabeça para baixo, e ela tem o mesmo tamanho que o objeto. Além disso, ela é enantiomorfa, né? É como se você colocasse as duas imagens, uma de frente para a outra, e elas vão aparentar que é a mesma coisa, né? Ou seja, se você se olha para um espelho plano e você está com um relógio no braço esquerdo, a imagem no espelho plano, ela vai ter aí, né, a sensação de que ela está com o relógio no braço direito, né? Se você olha de frente, ela tem essa simetria no eixo vertical nesse caso, né? Letra C. No circuito elétrico, onde todos os resistores estão em paralelo, sempre que se acrescentar outros resistores paralelos aos anteriores, a intensidade da corrente elétrica total diminuirá. Vamos pensar o seguinte, olha só. Imagina que você tenha um circuito elétrico, né? E aí você vai colocar resistores em paralelo, tá? Eu vou botar aqui um de 36, vamos botar um de 36 ohms, tá? Aí eu vou adicionar um em paralelo aqui, ok? Vamos supor que a DDP que eu tenha, ela é de 36 volts, tudo bem? Então adicionei aqui uma resistência em paralelo de 36. O que vai acontecer? Ambos, né, estão com a mesma DDP, né? Por quê? Porque estão associados em paralelo. Lembra que em uma associação em paralelo, né, a DDP vai ser a mesma? Então, você vai ter o que? U igual a R vezes I no primeiro. Então aqui, ó, vai passar quanto? Vai passar 1 ampere. E aqui, mesma coisa, né? Vai passar 1 ampere. Aí só associar mais um. Vamos associar mais um resistor aqui. Vamos associar um agora de 18 ohms, né? Aqui, ó, se a gente botar U igual a R vezes I, o que vai acontecer? Vai passar 2 ampere. Então, cada resistor que você colocar em paralelo vai aumentar a corrente total, porque, né, todos vão estar associados em paralelo à mesma DDP. Ela vai fornecer corrente para todo mundo. Então, cada resistor a mais que você coloque vai aumentar a corrente total que entra nesse circuito, né? Então, a resposta correta dessa questão é a letra C, né? Lembrando que ele quer a incorreta, né? Então, C está incorreto, então ela é a nossa resposta. Letra D. As forças peso normal que agem sobre um bloco apresentado num plano horizontal não formam par de ação e reação, porque uma não origina a outra. Correto, né? Eles não vão formar um par de ação e reação, né? Porque para ser ação e reação, você vai ter o quê? Forças de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos, né? Só que além disso, elas têm que ter a mesma natureza, tá? A natureza que você tem da força-peso é uma natureza gravitacional. A natureza que você tem da força normal é uma força de contato, né, por causa de interações atômicas que você vai ter aí. Então a natureza é diferente. Além disso, ação e reação jamais podem ser no mesmo corpo. E como você tem as duas forças no mesmo corpo nessa alternativa, ela está errada. Letra E. O calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura.
está o quê? Correto, né? Ele sempre vai fluir da maior temperatura para a menor temperatura. Isso é observado, né, no universo. É uma tendência natural, ok? Bom, próxima questão. Questão 2. Olha só. Em cada uma das figuras dadas abaixo, pequenas bússolas estão dispostas próximas a um ímã. Em relação à disposição dos polos magnéticos norte e sul, podemos afirmar que as figuras certas são apenas... Então, olha só, você tem duas situações. Você vai ter um polo norte e um polo sul, assim, e você vai ter um polo sul e um polo norte, assim, né, no ímã central. Qual é a tendência que você tem de um ímã quando ele é colocado numa região que tenha campo magnético? É ele se alinhar ao campo magnético resultante. A bússola nada mais é do que um ímã, né, que tem facilidade de se movimentar. Ele tem um eixo com pouquíssimo atrito, ok? Então vamos desenhar as linhas de força nesse campo, né, aqui, ó, ou melhor, nesse ímã da esquerda e no ímã da direita, tá? Vamos fingir que são duas situações, tá? Um não interfere no outro. Então, ó, a linha de força sempre sai pelo norte e entra pelo sul, né? Então você vai ter, ó, uma representação parecida com essa daqui que eu estou desenhando, ó. Sempre saindo pelo norte, entrando pelo sul. Nesse ímã aqui, né, vai ficar assim, ó, porque eu inverti a polaridade dele, né? Então, sempre saindo pelo norte, entrando pelo sul. Beleza? Aí vamos representar, tá, o ímã dessa forma aqui, ó. O polo norte, ele vai ser laranja e o polo sul, ele vai ser um roxo, tá? Vamos lá. Se eu colocar um ímã aqui, o que vai acontecer com ele? Por exemplo, a bússola. Ele vai se alinhar com esse campo. Então ele vai deixar a polaridade norte dele apontada para cima. Por quê? Porque a linha de força tem que sair dele, tem que ir para cima. E o polo sul vai ser aqui embaixo, porque a linha de força tem que entrar nele, tá? Aí, nesse ponto aqui, ó, como é que vai ser? Bom, ele tem que estar apontando para cá, porque a linha de força está nesse sentido. Então, ó, o polo norte, a linha de força tem que estar saindo dele. Então vai ser assim. E a linha de força tem que entrar pelo sul. Então o sul vai estar aqui. Já aqui do outro lado, olha só. Ele tem que fazer o quê? Ó? O polo norte vai ter que sair, a linha de força, e o polo sul vai ter que estar entrando a linha de força nele, né? Aqui embaixo, a última, né? Você vai ter aqui, ó, o polo sul e o polo norte, ok? Bom, aqui, fazendo a mesma representação, né? A linha de força tem que sair pelo norte e entrar pelo sul, vai ficar assim, ó. Polo norte, polo sul, né? Aqui vai ser polo sul, polo norte, aqui do outro lado, vamos lá, tem que estar saindo, então aqui, ó, polo norte, polo sul e por último aqui, né, polo sul e polo norte, tá? Então vamos ver, a figura 1, ela tá correta, ó, norte-sul, norte-sul, sul-norte, sul-norte. Então, ó, a figura 1 está correta, tá? Tá aqui do lado. Figura 1 está correta. Beleza? Agora vamos ver a figura 2. A figura 2, né, também é polo norte e polo sul aqui no ímã central. Aí é norte-sul, 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 tá errado. É o contrário, né? Na figura 2 está errada. Então, ó, figura 2 está errada. Figura 3. Vamos ver a figura 3. A figura 3 é polo sul e polo norte, né? Então aqui em cima, ó, vai ser sul e norte, aqui é norte e sul, né, que tá, mas lá na figura tá sul norte, então tá errado, tá? A 3 está errada. E vamos ver a 4. A 4, ó, também é sul e norte aqui no meio, aí vai ficar sul norte, norte-sul, norte-sul. Então tá correta. Então a nossa resposta, ó, apenas a 1 e a 4 estão corretas. Resposta certa, letra D. Ok? Vamos para a próxima questão, questão 3. O motorista dirigindo
um carro sem capota dispara um revólver apontando para cima na direção vertical. Considerando o vetor velocidade do carro constante, para que o projétil atinja o próprio motorista, é necessário que... Galera, então olha só o que está acontecendo. Né? Você vai ter uma situação dessa daqui, ó. Tá o carro, só que tá sem capota, né? Então, o cara vai atirar, ó, o projétil assim. Beleza? Vai ter uma velocidade, ó, vertical. Ok? A questão ela quer que o projétil vá para cima e volte para o mesmo ponto e bata nele. Para isso acontecer, o que tem que estar aí acontecendo de forma geral? Galera, né, é como se você tivesse dentro de um trem e você jogasse uma bola para cima. A bola sobe e desce e volta para você. Por quê? Porque a bola que você está jogando, ela tem a mesma velocidade que você, né, e o trem, porque está todo mundo junto, né? Tá todo mundo com a mesma velocidade, então tá todo mundo andando com a mesma velocidade, apontando para o mesmo sentido. Então, se o carro ele está andando para a direita, você está andando para a direita com a mesma velocidade em relação à estrada, né? E o projétil também vai estar andando para a direita em relação à estrada. Só que quando você atira ele para cima, tem a resistência do ar, né? E aí o ar ele começa a oferecer uma resistência para esse projétil. E ele vai perdendo a velocidade dele horizontal, no caso aqui para a direita, vai diminuindo. Isso é o que aconteceria na vida real, né? Você teria o quê? Uma força de resistência do ar, que é uma força não conservativa, né? Ela não é uma força conservativa, ela é uma força dissipativa, ela dissipa a energia mecânica que você tem. Ela transforma a energia mecânica em energia, por exemplo, térmica, ele transforma em calor, né? E além disso, ele também pode transformar em som, né? Então você tem aí uma dissipação de energia mecânica em outros tipos. Bom, então vamos lá. Para isso acontecer, para o projeto subir e descer, quando ele é atirado na vertical, você tem que ignorar, né, esses efeitos dissipativos. Se você ignora efeito dissipativo, você está falando que é um sistema conservativo. E num sistema conservativo, a energia mecânica é constante. Então a resposta certa é a alternativa C, que fala que a energia mecânica do projétil seja constante ao longo de toda a trajetória. Correto, né? Então, nossa resposta certa, letra C. Beleza? E aí a gente vai para a questão 4. Questão 4. Ó, analisa as afirmativas abaixo sobre o impulso e quantidade de movimento. Proposição 1. Considere dois carros A e B deslocando-se com quantidades de movimento constantes e iguais. Se a massa de A for o dobro de B, então o módulo da velocidade A será metade de B. Bom, o que é quantidade de movimento, né? A quantidade de movimento ele é uma grandeza vetorial que é igual ao produto da massa vezes a velocidade. Se a gente vai analisar mantendo fixa a quantidade de movimento, né, a grandeza massa é inversamente proporcional ao módulo da velocidade, né? Se você dobra a massa, para manter que é constante em módulo, né? Lembrando que eu estou falando de módulo, tem que ser metade da velocidade, ok? Então tá certo, né? Se a massa de A é o dobro, para ter a mesma quantidade de movimento, a velocidade tem que ser metade. Proposição 1 está certa. 2. A força de atrito sempre exerce impulso sobre os corpos em que atua. Sim, né? Porque a força de atrito está acontecendo, ela está durando algum intervalo de tempo. E o impulso é o quê? O impulso ele é uma grandeza vetorial que é igual ao produto da força pelo tempo, né? Então, se é uma força que atua no tempo, tem impulso. Então, a força, né, de atrito ela realmente vai ter um impulso sempre. Questão 3, ou melhor, proposição 3. A quantidade de movimento de uma luminária fixa no teto de um trem é nula para um passageiro que permanece em seu lugar durante todo o trajeto, mas não o é para uma pessoa na plataforma que o vê o trem passar. Sim, né? A quantidade de movimento depende da velocidade, mas a velocidade é uma grandeza que depende de referencial, né? Então, se você altera o referencial,
pode ter velocidade ou pode não ter velocidade. Então, todas as grandezas que estão relacionadas à velocidade são grandezas que dependem de referencial, né? Eu posso falar que eu estou em movimento em relação à Lua, apesar de estar sentado, né, numa cadeira. Se eu estou sentado numa cadeira, eu estou em repouso em relação à cadeira, mas eu estou me movimentando em relação à Lua, né? O movimento é uma coisa relativa. Bom, então a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Vamos ver a 4. Se um jovem que está afundando na areia movediça de um pântano puxar seus cabelos para cima, ele se salvará. Não, né? Claro que não, por 2 motivos. Primeiro, primeira lei de Newton. Todo corpo, né, que está em estado natural de movimento, por exemplo, o equilíbrio estático, que é o repouso, ou o equilíbrio dinâmico, que é o MRU, né, estados naturais de movimento, ele vai permanecer nesses estados, a não ser que uma força externa atue sobre ele. Tem que ser uma força externa. Se ele faz uma força nele mesmo, é uma força interna, então se ele está afundando, ele não vai conseguir impedir isso, a não ser que tenha uma força externa atuando sobre ele. A outra explicação é por quantidade de movimento, né? O impulso, né, que você tem total aí, ele vai ser igual à variação da quantidade de movimento, tá? Então, se você faz uma força no seu cabelo para cima, o seu cabelo vai fazer uma força na sua mão para baixo. Elas vão ter a mesma intensidade e vão atuar pelo mesmo intervalo de tempo. Então você vai ter um impulso para cima equivalente em módulo ao impulso para baixo e eles vão se anular, então não vai ter variação na quantidade de movimento, tá? Então não vai conseguir fazer você parar de cair, ok? Então as únicas alternativas corretas são 1, 2 e 3, né? Então nossa resposta é a letra B. Beleza? Próxima questão. Questão 5, vamos lá. Uma balança está em equilíbrio no ar, tendo bolinhas de ferro num prato e rolhas de cortiça no outro. Se esta balança for levada para o vácuo, pode-se afirmar que ela... Aí ele está falando em relação ao empuxo. Então vamos pensar. É uma balança daquelas de prato, né? Então você vai ter, ó, de um lado um prato, de outro lado outro prato. Aí eu vou botar aqui, ó, 2 bolinhas de ferro. Para equilibrar as 2 bolinhas de ferro, tem que ter algumas rolhas de cortiço do outro. Só que como a densidade do cortiço, né? Para quem não sabe o que é isso, é tipo rolha de vinho, sabe? Aquele material que tem uma densidade bem pequenininha, né? Você precisa botar muito mais rolha de cortiço, né? Por quê? Porque ela tem uma densidade muito pequena. Para você conseguir botar a mesma massa, você tem que botar muito mais quantidade de rolha, né? Um volume muito maior aí. Bom, e aí, o que você vai ter aqui, ó? Você vai ter algumas forças atuando, né? Você vai ter a força peso, tá? Empurrando eles para baixo. Você vai ter a reação normal, empurrando eles para cima, né? E além disso, vai ter um pequeno empuxo, né, do fluido deslocado, que é quem? É o ar, tá? Aqui mesma coisa, você vai ter o peso, você vai ter a normal e você vai ter o empuxo, beleza? O peso é o quê? Peso em módulo é massa vezes aceleração gravitacional. A normal aqui é ela que vai ser a leitura que você tem aqui nessa balança, né? É a normal que vai estar atuando aqui no prato, né? Que vai estar fazendo o momento se equilibrar. Bom, e o empuxo? O empuxo em módulo, tá? Eu estou falando de módulo, lembre disso. É igual ao módulo do peso deslocado, tá? Do peso do fluido deslocado, ok? E como é que a gente calcula o peso do fluido deslocado? É o que, ó? Você pode falar que o peso, né, do empuxo, né, ou melhor, o peso do fluido deslocado, que é o empuxo, vai ser igual à densidade do fluido em módulo, tá? Vezes o volume que foi deslocado, que basicamente é o volume do objeto, vezes, né, pelo princípio de Arquimedes, vezes a gravidade no local, né, tudo em módulo. Então a densidade do fluido é a densidade do ar. Em ambos os casos, né, a densidade vai ser a mesma. A gravidade é a mesma porque o campo gravitacional vai ser o mesmo sempre, eles vão estar juntos, né? Mas o volume, o que vai acontecer? O volume da rolha de cortiça é maior, né? Porque para equilibrar tem que ter mais rolha de cortiça do que bolinha de ferro. Então, né, realmente o empuxo ele vai ser diferente. Então a nossa resposta vai ser a letra C. Por quê?
ela penderia para o lado das rolhas de cortiça, pois enquanto estava no ar, o impulso sobre a cortiça é maior que o impulso sobre o ferro. Tá certo, né? Então, o que você tem aqui, ó? Você teria, né, uma força empurrando ela para cima maior, né? Então você teria que ter um pouco mais de peso no cortiça aqui, né, nas rolhas de cortiça, para contrabalancear o empuxo, ok? Então, nossa resposta, letra C, tá? Vamos continuar. Vamos para a próxima questão, que é a questão 6. Vou fazer aqui em cima. Vamos lá. Em relação aos conceitos de calor e de temperatura, é correto afirmar que, letra A, o calor é energia em trânsito e a temperatura é a medida do calor. Não, né? O calor, de fato, é uma energia em trânsito, mas é que tipo de energia? Energia térmica em trânsito motivada por uma diferença de temperatura. Dá até para você assumir que está certo falar que o calor é energia em trânsito, não está errado. Mas quando ele fala que a temperatura é medida do calor, está totalmente errado. A temperatura está ligada, né, à agitação molecular, né? Aí você pode ter escrito de uma forma mais rigorosa ou menos rigorosa. Vamos ver como que a questão está falando. Letra B. A temperatura e o calor são medidas da agitação molecular. Está errado. O calor é energia térmica em trânsito, né? C. O calor é a variação da temperatura e a temperatura é o grau de agitação molecular. Bom, calor não é variação de temperatura. D. A temperatura é a variação do calor. Não. Temperatura está ligada à agitação molecular. Letra E. O calor é energia em trânsito e a temperatura é a medida da agitação molecular. Tá certo, né? Então, não tem nem o que discutir aí. Ele colocou de uma forma que é fácil de você entender, né? Agitação molecular. Ele poderia também falar que está ligado, né, à energia cinética média das moléculas, tá? Bom, e vamos lá, questão 7. Ó. O calor específico da água, que é bem conhecido, vale 1 caloria por grama grau Celsius. Sobre essa constante, no que diz respeito à água, é correto afirmar que, para resfriar 1 grama de água em 1 grau Celsius, sem que haja mudança de fase, é necessário retirar dessa porção 1 caloria de quantidade de calor latente. Está errado. Tá? Por que está errado? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. O calor específico, né, ele é a quantidade de calor dividido pelo quê? Pela massa vezes a variação de temperatura. Tá? Então, o que é 1 caloria por grama grau Celsius? Significa que você precisa, né, de 1 caloria para fazer 1 grama variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Isso que significa 1 caloria por grama grau Celsius. Ok? Bom, e por que está errado então porque ele falou isso? Porque ele falou que é a quantidade de calor latente. Você usa o calor específico na fórmula do calor sensível, tá? O calor que você percebe que está mudando de temperatura e não muda de fase é o calor sensível. O calor relacionado à mudança de fase é calor latente, tá? Então ela está errada só por causa disso. Letra B. Para resfriar 1 grama de água em 1 grau Celsius, sem que haja mudança de fase, ó, sem mudança de fase é calor sensível. É necessário retirar dessa porção 1 caloria de quantidade de calor sensível. Correto, perfeito. Nossa resposta, inclusive, né? Resposta, letra B. Ele falou tudo que tem para falar aí, tá? Bom, questão 8, vamos lá. 3 raios de luz. Fala, galera. Vamos continuar. Infelizmente acabou a memória do telefone, eu vou ter que gravar de novo aqui. Fiquei falando sozinho. Mas enfim, questão 8. 3 raios de luz monocromáticos, correspondendo às cores vermelho, amarelo e violeta do espectro eletromagnético visível, incidem na superfície de separação perfeitamente plana entre o ar e a água, fazendo o mesmo ângulo com essa superfície, como mostra a figura abaixo. Sabendo que alfa, beta e gama são respectivamente os ângulos de refração dos raios vermelho, amarelo e violeta, em relação ao normal, no ponto de incidência, a opção que melhor representa a relação entre esses ângulos é... Então, galera, olha só o que está acontecendo, né? Na questão 8, você vai ter aí a superfície de separação entre o ar e a água, tá? E aí você vai ter, né, o vermelho incidindo aqui e refratando, né? Quando ele refrata, como está indo do ar para a água, ele vai se aproximar da normal, né? Porque é um índice de refração maior, né,
o da água, é o meio mais refringente. Esse é o vermelho. Aí depois vem o amarelo, né? Ele vem paralelo, né? Como que a gente sabe que é paralelo? Porque a questão está falando que todos os ângulos dos 3 raios fazem θ com a superfície de separação, né? E você vai ter aqui o amarelo. E aí você vai ter, por último, o violeta, também vindo paralelo, né? E refratando também. Em todos os casos, eles vão se aproximar da normal, tá? Mas a questão, ela está falando que isso aqui vai fazer um ângulo alfa, aqui um ângulo beta e aqui um ângulo gama. E ele quer saber a relação entre eles, né? Quem é maior, quem é menor e por aí vai, tá? Bom, cada onda ela vai refratar de uma forma, tudo bem? E aí, isso depende de quem? Isso depende do índice de refração, tá? E o índice de refração das luzes, tá? Elas são proporcionais ao que? A frequência delas. Então, as luzes de maior frequência têm um índice de refração maior. Então, ó, o índice de refração do violeta ele vai ser maior do que o índice de refração do amarelo, que vai ser maior que o índice de refração do vermelho, tá? Vou botar aqui vermelho, para não confundir o H ali. Bom, isso significa o que então? Significa que a velocidade, né, do violeta em um local, na água, por exemplo, é menor do que a velocidade do vermelho, tá? E a gente sabe que quanto maior o índice de refração, né, mais se aproxima da normal. Se mais se aproxima da normal, nós podemos falar, né, que o ângulo alfa ele é o mais distante da normal. Então ele vai ser maior do que o ângulo beta, que vai ser maior do que o ângulo gama. A resposta certa vai ser a letra A. Ok? Bom, próxima questão. Vamos falar agora da questão 9. A questão 9, ela fala assim, ó, considere a palavra academia parcialmente vista por cima por um observador através de uma lente esférica gaussiana, como mostra a figura abaixo. Estando todo o conjunto imerso em ar, a lente que representa a situação é... Então, galera, vamos lá. Vocês repararam que o MIA, né, ele está ampliado? Então, a imagem, ela é o quê? Ela é direita, porque não está de cabeça para baixo, e ampliada. Se é uma imagem ampliada, significa que ela tem que ser o quê? Formada por uma lente convergente, porque lente divergente nunca vai formar uma imagem ampliada. Beleza? Para ela ser convergente, tem que ser de que tipo? Vamos ver. A questão está falando que ela está no ar. Então, o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração, né, do exterior. Né? Porque o da lente vai ser maior do que o do ar, que o do ar é praticamente o mesmo que o do vácuo, não é? Em situações que a lente tem um índice de refração maior do que o exterior, você pode falar, né, que lentes convergentes têm que tipo de aspecto? Borda fina. Tá? E quais são as lentes de borda fina? São as que terminam em convexo. Ok? Então, qual é a resposta certa? Tem que ser uma que termine em convexa. Só pode ser a letra B, né? A lente côncavo convexa é assim, ó. Côncavo convexa, é borda fina. Ah, então por que não é a convexo-côncava? A convexo-côncava é assim, ó. Ela tem borda grossa. Se termina em côncava, borda grossa. Termina em convexa, borda fina. Então, nossa resposta correta é o quê? Letra B. E vamos para a próxima. Questão 10. Né? Vou fazer a questão 10 aqui embaixo. Bom, a questão 10, ela fala o seguinte. As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias, e seu funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que serve para a separação dos sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre si. Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função da
diferença de densidade, né? Quando você tem substâncias expostas a um campo gravitacional ou a uma aceleração que ela simula, né, uma aceleração gravitacional, que é o caso de uma aceleração centrípeta, né, você vai ter os objetos de maior densidade se afundando, né, e os de menor densidade emergindo. Então, é por causa, né, a centrífuga ela funciona por causa da diferença de densidade. Resposta certa, a letra A. Tá? Basicamente é isso. E a questão 11, para a gente finalizar, fala o seguinte, ó. Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia d'água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios e com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água conforme ilustrado na figura. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada. Então, vamos botar aqui, ó, 2 situações. Garrafa destampada, ou melhor, primeiro garrafa tampada, tá? E depois a garrafa destampada. Tá? Quando a garrafa está tampada e você faz aqui os 3 furos, o que vai acontecer? O ar que está do lado de fora vai tentar entrar, né? Vai ter uma pressão atmosférica aqui empurrando a água para dentro, porque o ar quer entrar. Tá? E como ela está fechada, não tem pressão atmosférica aqui. Quando ela estiver aberta, vai ter pressão atmosférica empurrando o líquido aqui para baixo, porque o ar vai querer entrar. Então aqueles furinhos que a gente tinha aqui, ó, né, eles vão continuar sujeitos, né, à pressão atmosférica, mas lá em cima, empurrando o líquido para baixo também. Então esse efeito aqui da pressão atmosférica vai ser anulado por esse. E aí o líquido vai conseguir vazar. O líquido que está, né, ele vai pressionar, né, o líquido de baixo. Então, ó, aqui em cima vai ter o líquido vazando. Aqui embaixo ele vai vazar com uma maior velocidade, porque tem mais líquido em cima dele, né? Então presta atenção, ó. Se aqui eu tinha essa altura, nesse furo de baixo vai ter uma altura maior. E no furo lá embaixo, o menor, né, lá embaixo, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter uma maior quantidade, né, de água pressionando, por isso que fica dessa forma. Só que a questão é que você relacione a pressão atmosférica com isso, né? Então, ó, quando a tampa está fechada, o que a pressão atmosférica faz? Ela impede que o líquido vaze. Quando você tem a garrafa aberta, o que a pressão atmosférica faz? Nada, porque ela se anula, tá? Então, olha só, letra A. Impede a saída de água por ser maior do que a pressão interna. Sim, né? Como a pressão atmosférica vai ser maior que a interna, a água não consegue sair. E não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Sim, né? A pressão atmosférica não vai alterar a velocidade, porque ela se anula de um lado e do outro. Então você vai ter apenas o quê? A velocidade do escoamento depende apenas da pressão do líquido ali dentro. E a resposta certa vai ser letra A. Ok? Então é isso aí, galera. Aqui a gente acaba a nossa lista de questões teóricas.